Egrégora da MMD. Hoje nós vamos conversar sobre o que é uma egrégora, as egrégoras positivas e negativas, por que uma egrégora é tão importante no trabalho com a mesa. Vamos falar também hoje sobre o apagão na Europa. O que será que aconteceu nos bastidores desse evento aí que amanhecemos o dia com esse susto, né? E o que será que aconteceu nos bastidores? Será que foi um ataque espiritual, energético? Qual o objetivo de tudo isso? Nós vamos conversar sobre tudo isso, tá? E claro, para vocês verem como é que as coisas elas não acontecem por acaso, né? Hoje era realmente a live para a gente falar sobre a egrégora da MMD. E, no entanto, aconteceu tudo isso, ou seja, a gente vê que um assunto está diretamente ligado ao outro e é super pertinente a gente falar sobre isso. Então, hoje vamos falar sobre todos esses assuntos, porque essa live hoje está recheada e se der tempo a gente ainda faz uma ativação também no final, tá bom? Boa noite, Sil, boa noite, quem mais está chegando aqui? Boa noite, Tina. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos começar com essas informações. Então, recapitulando. O que é uma egrégora? Vamos conversar hoje. Egrégoras positivas e egrégoras negativas. Vamos entender essa diferença e por que isso é tão perigoso. E quando você não tem conhecimento sobre isso, você pode cair aí numa armadilha. Por que uma egrégora é tão importante em um trabalho, e principalmente num trabalho energético espiritual e principalmente no trabalho com a mesa Merkabah? Por que uma egrégora é tão importante de ser ancorada num trabalho como esse? A gente vai falar sobre isso. Quem é a egrégora da mesa Merkabah divino? E a gente vai falar sobre esse apagão na Europa que envolveu mais de 12 países, tá? Então, a gente vai tentar entender esses bastidores e eu vou explicar para vocês também como eu tive acesso a essas informações. Então, boa noite, Dani, boa noite. Vamos começar essa super live. Vamos começar falando, então, claro, porque talvez você não saiba ainda, então eu vou falar bem rapidinho o que é a mesa Merkabah divino. São duas mesas e juntas elas formam uma energia. Ah, mas a mesa 1, a mesa 2, a mesa cósmica, a mesa sagrada, as duas são uma mesa, tá? Só para vocês entenderem. A mesa Merkabah divino ela é um instrumento poderosíssimo que foi canalizado por mim, Michele Gil, através das hierarquias da luz aí há 8, 9 anos atrás, tá? E como eu já ouvi muitas vezes dos meus alunos dizendo que essa mesa aqui é a Ferrari das mesas multidimensionais. Você tem aí o Gol, você tem aí o Fusca, o Fiat, mas essa aqui é a Ferrari das mesas multidimensionais, porque ela vai muito além do óbvio, ela vai muito além do superficial e eu vou já explicar para vocês o diferencial, por que ela tem esse diferencial e essa potência, tá? A mesa Merkabah divino, ela tem como base os princípios da geometria sagrada, da radiestesia, da radiônica e da espiritualidade. Por isso que a gente fala muito sobre a egrégora, tá? Ela é um instrumento que atua em 9ª dimensão e além, e ela ancora essas energias aqui no plano terrestre, tá? E óbvio que ela ancora também essa energia na sua vida. Através da mesa, você pode avaliar, investigar percentuais e estados vibracionais. Por exemplo, você pode verificar percentuais de negatividades energéticas, percentuais que estão bloqueando seus caminhos financeiros. Por exemplo, você faz a pergunta assim: quantos por cento dos meus caminhos financeiros estão abertos? Aí aparece lá 20%. Significa que você tem 80% de energia estagnada, que está bloqueando os seus caminhos. Então, percentuais de negatividades que estão interferindo, por exemplo, nos seus relacionamentos, na sua saúde. E o mais importante, você detecta percentuais e tem como imediatamente
trabalhar em cima dessas energias, abrir caminhos, transmutar, desbloquear, equilibrar, harmonizar e instalar aí um novo padrão vibracional com uma energia mais magnificada, uma energia positiva, abençoada no seu campo, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que você vai num oraculista, tá? E aí ele detecta negatividade no seu campo, ele detecta lá magia, olho gordo, inveja em cima de você e essas negatividades atuando aí em você. Ele detecta, mas ele não consegue fazer nada através das cartas, ele não trabalha ali. A mesa você detecta e você trabalha nela ao mesmo tempo. Então, você, ao detector, imediatamente você limpa, harmoniza, desmaterializa, transmuta todas essas energias. Entende como é poderoso isso? E por isso, gente, a mesa Merkabah, ela é muito potente, ela é transformadora. Esse conhecimento aqui, ele já era utilizado desde a época das grandes civilizações, a era de ouro que estiveram aqui no nosso planeta, como, por exemplo, os lemurianos, os atlantes, os egípcios. E esse conhecimento não é do planeta Terra. Ele chegou no planeta Terra, mas ele não é um conhecimento do planeta Terra. Esse conhecimento é um conhecimento estelar. Ele veio para cá com consciências iluminadas, tá? E a gente agora está conectando essas energias e trazendo para o nosso agora, para que a gente possa, nesse momento de transição planetária, auxiliar nos nossos processos, nas nossas bagagens e auxiliar também no coletivo, tá? Então, pessoas que estão despertas estão chegando para esse nível de informação. E para que transformar a sua vida? Primeiramente, você vai auxiliar também aí uma série de pessoas. Você pode trabalhar a si mesmo, você pode ser terapeuta de você mesmo, você pode fazer trabalhos nos seus familiares e você pode também atuar terapeuticamente. Então, você pode ser terapeuta de si e pode ser terapeuta de outras pessoas. Então, e claro, também auxiliar o coletivo, o planeta, a humanidade. Vocês entendem que isso é um chamado da sua alma? Esse é um momento realmente de uma revolução interior para que a gente possa dar o salto quântico que a gente não conseguiu durante tantas eras. E quando você começa a limpar tudo que está interferindo no seu caminho, tudo que está interferindo no seu progresso, quando você detecta que tem 70% de energias interferindo para que um determinado projeto seu se manifeste, você tem um poder nas suas mãos de transformar as suas questões, entende? Então, você começa a ativar frequências de prosperidade, de amor, de harmonia, de luz, de concórdia. Você ativa o seu DNA, você limpa e harmoniza os seus chakras. E você pode trabalhar com tudo. Por quê? Porque você vai atuar cirurgicamente na sua energia, no que está desequilibrado, no que está desalinhado. Então, você remove energias negativas, obsessores, magias, maldições, implantes extrafísicos e além de limpar, claro, a sua vida. Quando você começa a fazer esse trabalho, você vai criando novas conexões. Você eleva e exponencia a sua energia automaticamente. E sabe o que acontece? Você começa a fazer uma blindagem no seu campo. Porque quando você limpa energias que estão atravancando a sua vida, te entulhando energeticamente, automaticamente, quando você tira aquela sujidade, você começa a blindar o seu campo. Não dá para você... É aquela história, não dá para você tomar banho... Aliás, minto. Não dá para você colocar uma roupa limpa quando o seu corpo está sujo. Então não adianta você ativar uma blindagem, uma proteção espiritual se o seu corpo está cheio de miasmas, de parasitas, de obsessores. Não adianta. Você precisa limpar primeiramente o seu campo para que depois você ative as proteções e elas realmente funcionem. O Anderson está falando, concordo com tudo que você falou. Eu conheço tudo, parabéns. Temos que vibrar na mesma faixa de energia positiva. O mundo inteiro, quando atingir a mesma faixa de energia positiva, o mundo inteiro será outro. Perfeito, Anderson. E aí você presta atenção.
Quando a gente está limpando a nossa energia dos nossos familiares, automaticamente você também está ajudando o planeta. Porque imagina se cada pessoa, não vou falar cada pessoa porque é quase uma utopia, né? Mas se a gente pegar 30% do planeta, da humanidade, 30%, e esses 30% estiverem trabalhando em si e trabalhando nos seus familiares, vocês têm noção de que isso, o quanto isso já eleva o quantum luminoso do planeta? Gente, é surreal e imensurável essa energia que começa a se propagar, tá? Então, assim, esse trabalho com a mesa Merkabah, ele tem como objetivo te conectar à fonte universal, ativar pacotes luminosos, despertar as nossas consciências, ativar o nosso DNA divino, nos conectar com a abundância divina e ilimitada do universo e limpar cargas e cargas de tantos bloqueios, de tantos acordos, tratos, contratos, energias densas que a gente fez durante várias existências, porque isso está repercutindo no nosso campo ainda agora e isso determina os passos que a gente dá. A gente vai falar sobre Portugal. Alguém tá falando aqui, deixa eu só ver aqui. Gina Lourenço, sem luz, sim, Gina, meu filho mora em Portugal e eu vou contar para vocês o que aconteceu nos bastidores hoje desse universo energético e espiritual, tá? Vocês vão saber aqui que eu vou contar para vocês e vou falar para vocês também como eu acessei essas informações. Então, o que dá pra gente trabalhar na mesa? Tudo, absolutamente. Tudo. Pensa numa coisa, dá para trabalhar. Pensa em outra, dá para trabalhar também. Então, assim, é muito forte, tá? Então, isso aqui foi só para ilustrar o que é MMD, que é a mesa Merkabah Divino, e o que ela pode, o que ela faz, tá? Mas o que a gente vai falar agora? A gente vai falar da egrégora da mesa, tá? Vamos falar qual egrégora atua na mesa Merkabah Divino. Mas, primeiramente, vamos entender o que é uma egrégora. Você sabe o que é uma egrégora? Você tem noção do que é uma egrégora? Você tem a preocupação dos seres, energias, pessoas que você se associa e muitas vezes nem sabe que se associa e você está entregando o seu poder? Então, esse é um assunto que ele é muito importante e delicado. O que é uma egrégora? Por que uma egrégora é tão importante num trabalho energético espiritual? Egrégora é uma força espiritual formada a partir de um conjunto de energias. A egrégora se forma a partir de um conjunto, de um grupo de seres, de entidades, de energias de um modo geral, tá? As egrégoras, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. E isso vai depender do quê? Isso vai depender das pessoas que estão criando aquele campo. Isso vai depender das pessoas que estão criando o campo, do grupo de seres que está se associando a esse campo que está sendo formado. E eles se associam por quê? Seja por compatibilidade energética, seja por... Eles se formam por essas energias, então eles podem se unir tanto por compatibilidade energética, como também eles podem estar se associando a uma faixa vibracional, tá? Então, compatibilidade energética vibracional, ou seja, e eles também podem estar se associando por invocação, né? Quando a gente invoca uma energia, ou seja, quais seres e entidades você está se associando? Quais seres e entidades você está chamando para participar do seu trabalho? Você tem 100% de certeza que está associado à energia da luz? Então, tudo vai depender de quem você invoca, da energia que aquele campo, aquela compatibilidade energética daquele campo e vibracional. Tudo vai depender também da sua energia. Porque se você é uma pessoa que fala Om, Namastê, não, e por trás você é outra pessoa, por trás você não tem princípios éticos, morais,
existe uma corrupção interna dentro de você, saiba que a sua assinatura vibracional, ela não mente. E uma egrégora estará se associando àquele campo, tá? A Gina tá perguntando se meu filho está em Lisboa. Não, meu filho está em Coimbra, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que você tem princípios éticos, morais, se você cuida da sua energia, se você não possui vícios, álcool, drogas, promiscuidade e outros excessos, se você não se corrompe com luxúria e igualmente sintoniza com seres da luz, o seu trabalho será amparado por seres de luz. Porém, se a sua energia é desvirtuada, se você é cheio de vícios e não está fazendo nada por eles, se você não possui princípios éticos e morais, você pode até invocar ser de luz. Mas quem vai comparecer não é o ser de luz. Você pode até falar assim, eu vi aquele ser de luz lindo. Ser negativo se transfigura com um ser de luz, se ilumina e fica bonito, ó, num piscar de olhos, tá? Você pode até invocar ser de luz, mas se a sua energia ela vai acabar te levando para um outro lado mais sombrio e você vai estar sempre se associando a eles, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Luciana tá no Insta do filho. É isso. Então vamos lá. E aí, gente, a gente entra num outro assunto que é muito importante. Por isso que o canalizador, o trabalhador da luz, o terapeuta, eles precisam estar se cuidando sempre, ininterruptamente. É um trabalho que não acaba. Eles precisam estar fazendo sempre a sua higiene física, mental, emocional e espiritual. E não é sempre que isso acontece. E por isso, gente, atenção onde vocês estão colocando e entregando a energia de vocês. Vocês precisam saber se o terapeuta, se o canalizador da ferramenta, se eles possuem integridade física, ética e espiritual. E eu vou falar para vocês, eu, como mentora, como canalizadora de diversas técnicas, eu preciso sustentar energeticamente um campo enorme da MMD. E por isso, além de eu estar sempre cuidando da minha energia, eu preciso ter um cuidado redobrado nas minhas atitudes, na minha ética. Para quê? Para que a minha mesa preserve a conexão. Para que a minha mesa preserve uma conexão integralmente para a luz. Agora, vocês sabem disso, investiguem os canalizadores das ferramentas que vocês estão se associando, aprendendo, ferramentas energéticas e espirituais que vocês utilizam. Vocês precisam saber, senão vocês corrompem todo o trabalho e a energia de vocês. Porque essa egrégora não vai estar amparada para a luz. Gente, tem técnica aí, eu não vou falar o nome, tem técnica aí que é muito conhecida. E a pessoa que canalizou, foi canalizada por magos negros, gente. Então, vocês têm que ter muito cuidado. E é muita gente que faz. Eu vou dar só uma dica, encosta na cabeça, tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante, as pessoas não se dão conta, é a qualidade também dos ambientes que nós vivemos, que nós frequentamos, que elas contribuem significativamente para a nossa energia, para os seres que você vai atrair, para os seres que você vai sintonizar, ou seja, a egrégora que você estará se aliando. Se você vive enfurnado em barzinho, vive em boate, vive em motel, se relaciona aí com múltiplos parceiros e parceiras, adora frequentar esses locais umbralinos, desculpa o que eu vou te dizer, mas a sua energia está detonada, desvirtuada, distorcida, desequilibrada. Os seres grudam em você e você leva eles para casa. Eles se alimentam da sua energia. E eles vão você vai acabar fazendo ressonância com tudo isso. Eu estou dizendo que você nunca mais pode frequentar um bar, uma boate,
Não, eu não tô falando, um hotel você não pode não. Mas assim, um bar, uma boate, alguma coisa assim, não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que você precisa ter conhecimento, ir de vez em quando e limpar a sua energia, tá? A gente quando faz as coisas com equilíbrio, com moderação, tá tudo ok, tá? Mas a gente não pode se render, tá? Então, cuidem da energia de vocês. Cuidem a quem vocês estão entregando o poder de vocês. Resumindo, você possui uma assinatura energética, vibracional, que é o resumo de tudo que você é, de tudo que você sente, de tudo que você pensa, de tudo que você fala, de tudo que você já fez, todas as suas crenças, de tudo que você já fez nessa vida, em vidas passadas, todos os seus medos, os seus bloqueios, suas crenças, os locais que você frequenta, todas as pessoas que você anda no seu círculo de amizade e mais um monte de outros ingredientes. Tudo isso junto e mais um pouco vai resultar na sua assinatura energética vibracional. E essa assinatura é o que vai fazer você sintonizar seres, energias, entidades. Então, essa assinatura energética você cria um campo e você vai atrair seres e energias compatíveis. E essa vai ser a sua egrégora. Então, você tem que saber o que você quer para sua vida. Não dá para ser incoerente, incongruente. Não dá para você querer... Aí, presta atenção que eu vou fazer uma comparação horrorosa, mas você vai entender o que eu tô falando. Porque eu vou fazer uma metáfora agora para a história da egrégora. Se você não quer se conectar com seres negativos assim, você tem que cuidar da sua energia. Você tem que cuidar com quem você anda, por onde você vai, com quem você se relaciona. É a mesma coisa, quero emagrecer, mas todo dia à tarde eu como um bolo de chocolate, almoço macarronada, tomo litros de refrigerante. Você vai emagrecer? Não vai, é incongruente. A gente precisa ser congruente. O que a gente quer, a gente precisa fazer, tá? E não tem problema nenhum se você falar pra mim assim, não tô preparada. Tá lindo, não tô preparada. Isso é maravilhoso. Assumir, não estou preparada para isso. E tá tudo certo. Para tudo existe um momento. E a energia, a fonte divina respeita o seu momento, a sua decisão. E tá tudo bem. Então, gente, nos trabalhos energéticos e espirituais, é muito importante você formar uma egrégora. E você cuidar também da sua energia. Por quê? Porque seres e energias, entidades elementares, eles vão te auxiliar enormemente na manifestação dos trabalhos. Mas como eu falei, muito cuidado em primeiro lugar. Por quê? Porque você vai atrair uma egrégora que é compatível à sua energia. Se a sua energia está distorcida, cuidado. Se você não cuida da sua energia, da sua higiene, do seu campo, da sua vida, tá frita. Fritos e fritas. O negócio não vai ficar bom, tá? E me cabe aqui alertar vocês. Então, assim, gente, no trabalho, com a mesa Merkabah, a gente tem uma egrégora firmada e muito estruturada. Vocês têm uma canalizadora que sustenta todo o trabalho. Eu tenho integridade, princípios morais e éticos em tudo que eu sustento. Então, você pode ter certeza que você não vai ser ludibriado aqui. Eu sou a canalizadora e eu preciso ter um cuidado redobrado, eu preciso ter integridade no que eu faço, no que eu falo, no que eu me comprometo. Por quê? Porque senão eu bagunço o meu campo. Eu bagunço o meu campo, eu bagunço a minha vida, eu bagunço o campo dos meus clientes, dos meus alunos. E sabe o que acontece comigo se eu faço isso? Karma. Sim, karma, lei do retorno. Gente, eu tô fugindo desse tal de karma. Eu tô querendo transmutar tudo, vocês não estão entendendo. Eu não posso mais. Eu tenho que ficar na integralidade. Vocês não estão entendendo. Eu quero acelerar anos-luz para queimar essa bagaça. Tô correndo atrás do prejuízo. Então, eu, como canalizadora, preciso ter princípios morais e éticos em tudo que eu faço. Então, eu tenho que seguir a risca na linha. Por quê? Porque existe uma responsabilidade gigantesca da minha parte. Tem um compromisso com a espiritualidade. Porque eu quero crescer. Eu quero uma vida de abundância. Eu quero bênçãos. Eu quero transmutar meus karmas de modo turbo, acelerado. Eu não quero devagar. E quem é a egrégora da mesa Merkabah Divino? A Divine
Tá falando, eu confio muitíssimo na sabedoria e conhecimento da Michelle. Gratidão. A Penha, minha aluna, tá falando, eu também chega de karma, já deu, né, Penha? Já deu. Eu não quero mais isso. A Tina tá falando, a MMD é uma ferramenta poderosa para quem quer trabalhar com a luz. Isso aí. E quem é a egrégora da mesa Merkabah Divino? Ela é enorme, tá, gente? Mas o que eu preciso falar para vocês, em primeiro lugar, a primeira conexão é com o seu eu superior, tá? Por quê? Porque quando você está ancorada com o seu eu superior e a sua presença eu sou, o caminho é da sua libertação, o caminho é da sua ascensão. Então, a primeira coisa é eu superior e presença eu sou, que na verdade é a sua linhagem cósmica. A gente está se conectando à sua rede, à sua mônada, à sua conexão de onde você nasceu enquanto alma. Então, isso é o mais importante. É aquela história. Seu eu superior é praticamente sua mãe, entendeu? Sua mãe não, é como se tivesse nascido dela. Ela se fragmentou e você nasceu. É aquela história. A mãe sempre quer o melhor para o filho. Então, quando você está conectada à sua rede consciencial, seu eu superior é você desdobrada numa dimensão superior. A sua presença eu sou é você desdobrada numa dimensão superior. Então esse é o princípio de todos os meus trabalhos. Quer se conectar com a luz? É sempre eu superior e presença eu sou. Se não for, foge, tá? Se não for, foge. Então assim, primeiramente, eu superior e presença eu sou. E a egrégora, a gente tem sim uma egrégora por trás. Por quê? Porque muitos trabalhos, a gente faz limpezas, a gente faz tanto apometrias como trabalhos estelares. Então a gente tem que ter sim uma equipe gigantesca para trabalhar. Entende? Você que está aqui, ó, operando a mesa, você que está aqui, ó, operando a mesa, você está dando comandos, você está se conectando com seres e energias de cada um do seu departamento, tá? Então, a egrégora da mesa, ela funciona como uma grande empresa, tá? Onde a gente tem vários cargos, os cargos mais altos, os intermediários, os mais baixos, só que todos os cargos são igualmente importantes, só que cada um tem serviços diferentes, cada um tem uma função. Então, uma grande empresa tem o quê? Tem o CEO, tem os diretores, os gerentes, os funcionários, secretários, faxineiros, os entregadores, a tiazinha do café, não tem? Então, todos são igualmente importantes para que a engrenagem daquela empresa funcione, tá? Então, essa empresa, uma empresa que não tem gerenciamento, não tem os cargos mais altos, ela não tem comandos. Então, a gente tem que ter todos os cargos. Se você não tem os funcionários, os secretários, quem organiza, quem é que vai à luta? A gente tem que ter tudo estruturado. E é assim que acontece com a egrégora da mesa, tá? Se você não tem o copeiro na empresa, o faxineiro, o entregador, a empresa fica suja, desorganizada, não é verdade? Então todos são igualmente importantes. E dessa forma, a egrégora é da mesma forma. Cada um tem o seu cargo e sua função, sem discriminação de cargos, ok? Todos são importantes. A egrégora da mesa é a mesma coisa. Ela é sustentada pela Confederação Intergaláctica, pelo Comando Ashtar, por vários e vários dos nossos irmãos estelares que trabalham com a energia crística, que servem ao plano crístico e evolucional. Arcturianos, andromedanos, antarianos, felinos, pleiadianos, sirianos, venusianos, iadianos e um monte de ser estelar, tá? E quem mais faz parte dessa egrégora? Os bem-amados Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não é um ser, Melquisedeque é uma ordem composta por vários seres. Metatron, bem-amado Metatron, aquele que senta ao lado do Deus verdadeiro, não é o Deus da inteligência artificial, não é o Deus da Matrix, é o Deus real, a fonte una, Deus Pai e Mãe, ok? Deus Criador do universo. Então, assim, temos o bem-amado Arcanjo Miguel em sua oitava superior, temos os 24 raios da grande fraternidade branca e seus respectivos membros do Conselho Cósmico, do Conselho Cósmico Estelar, temos orixás iluminados da criação e os seus respectivos tronados, coroados, espadados, iluminados, temos os guardiões
Gente, os guardiões são importantíssimos para um trabalho, a gente faz muita limpeza de magia, de implante, de chip, precisa dos guardiões. A gente trabalha com os discos solares da humanidade, temos os dragões que trabalham entre a 9ª e a 12ª dimensão, que são seres primordiais da criação, e tudo, como eu falei, alicerçado pelo seu eu superior, pela presença eu sou, pelos mentores e muito além, conectado à fonte divina de tudo, que é a fonte una, tá? Toda essa energia, elas são dispensações das 8º superiores de 9ª dimensão e são alicerçados pelos 72 nomes de Deus, tá? E pela fonte divina. E entendam uma coisa, essa energia e todas as outras da mesa não servem às sombras, não são energias aprisionadas da Matrix, ok? Estamos conectados a todas essas energias em suas 8º superiores. Essas energias aqui, elas existem muito antes da criação desse universo local que nós estamos, tá? Desse universo local. Então saibam que é algo que está muito além desse aprisionamento que nós estamos, tá? Então assim, a gente está conectado às 8º superiores de tudo que está alicerçado aqui, tá? Não estamos conectados na Matrix, não estamos conectados a falsas hierarquias, estamos conectados a consciências supremas que existem muito antes da Matrix, tá? E aí eu te pergunto, sentiu a potência? E por isso que eu te falo, essa não é mais uma mesa multidimensional. Essa aqui é a mesa multidimensional. Essa aqui é a Ferrari das mesas multidimensionais. Ela vai mudar a sua vida a partir de hoje. Só de você olhar para essa energia, ela já ativa o seu campo, porque eu sei que é assim que funciona, tá? Então ela interage com o seu eu superior, com o seu coração, e ela começa a reverberar no seu campo, porque é assim que essa mesa funciona, tá? Essa mesa é algo vivo, tá? É algo que tem uma inteligência que não é só isso aqui que você vê. Ela não é um objeto, ela é uma energia viva. E ela vai acelerar a sua nova realidade. E por que as curas são tão poderosas? Porque o trabalho ele é super abrangente, tá? Mas isso eu vou deixar para outra live. Essa abrangência do trabalho da mesa, eu vou explicar em outra live. Eu vou falar tudo que a mesa engloba, tá? Isso aí a gente deixa para depois, porque hoje a gente tem muito assunto aqui. E eu ainda quero falar para vocês do apagão que aconteceu na Europa, porque tem relação com essa história de egrégora. E tem relação com essa história que eu tô falando para vocês de a quem você está se associando, tá? Então, assim, na mesa, o que é importante você saber? Tudo é transmutado, tudo é limpo, nada fica de fora. A gente abre caminho e isso, a gente acelera a manifestação, a gente trabalha de forma muito profunda. Situações auspiciosas começam a ser sintonizadas na sua vida. E por quê? Porque você limpou todo o lixo que você traz de vidas passadas, todo o lixo que você está reativando no seu campo sem saber, porque a gente é igual um botãozinho de liga e desliga, a gente aciona. Às vezes a gente tem uma emoção que a gente aciona e traz um acontecimento do passado para o agora, tá? Então a gente começa a identificar e desconectar esses padrões. E quando você limpa esse lixo de vidas passadas, você se desconecta definitivamente dessas energias e começa a abrir novas possibilidades para viver um momento presente muito melhor, fazendo novas conexões positivas e, consequentemente, melhores possibilidades de futuro. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Podem perguntar. E aproveitando, a gente já vai falar aqui sobre o apagão de mais de 12 países na Europa. Eu vou falar o que aconteceu para vocês nos bastidores. Mas antes eu quero falar o seguinte. Vamos ter um evento gratuito e online, que é a Semana da Cura Multidimensional. Nesse evento, você vai entender com profundidade, a gente vai fazer muita ativação com a MMD. Eu vou explicar em detalhes tudo o que acontece. E se você tem um desejo profundo de ser terapeuta, tanto de si mesma ou terapeuta de outras pessoas, trabalhar a sua família, trabalhar
ser realmente uma terapeuta, trabalhar e ser bem remunerada por isso, esse evento é para você. E como faz para participar? Comenta aqui embaixo MMD e quando terminar essa live você vai receber o convite no seu direct. Esse evento ele vai acontecer entre os dias 13 a 18 de maio, tá chegando. Vai ser um evento que vai mudar completamente a sua percepção de mundo, os seus paradigmas e vai te abrir novas possibilidades, tanto para a sua vida como para, de repente, seu trabalho. Então, entendam que é algo que vem para realmente transformar. Então, se você quer aprender sobre tudo isso e mais, muito mais, porque, gente, eu tô preparando um evento assim para vocês que vai vir com tudo, tá? Todas as informações que vocês querem saber. E eu ainda pedi para minha equipe distribuir pesquisa para vocês, porque eu quero ouvir essas pesquisas de vocês, eu quero saber exatamente o que vocês querem que eu entregue a vocês nesse evento de conhecimento, de bônus. Vão ter presentes, sim, especiais para todos que participarem do evento, todos que acompanharem até o final vão ter presentes para vocês, porque eu gosto sempre de retribuir quem está em busca de conhecimento. Quem está em busca de conhecimento precisa receber o quê? Conhecimento. Entende? Então, assim, a gente chegou um momento que a gente tem que sair da superficialidade e a gente tem que adentrar mais profundamente. Então, para você se inscrever gratuitamente nesse evento, Semana da Cura Multidimensional, que vai acontecer entre os dias 13 a 18 de maio, comenta aqui MMD e você não vai agora, você vai quando terminar a live olhar o seu direct, porque agora eu vou entrar naquele assunto que eu prometi para vocês. Eu prometi falar sobre o apagão que aconteceu hoje em mais de 12 países na Europa e a gente vai falar o que aconteceu nos bastidores, tá? Será que foi um ataque cibernético? Será que tem alguma relação com os 3 dias de escuridão? Vamos entender. Só para vocês entenderem, eu preciso contar isso, tá? Recentemente eu tive uma conexão, meus alunos já sabem, porque eu já contei para eles, meus alunos são esses saltos quânticos assim, são muito importantes para a energia do nosso time, da nossa egrégora. Isso é muito importante, tá? E eu vou contar aqui para vocês, não vou contar com profundidade porque não dá tempo. Mas só para vocês entenderem, eu tive uma conexão muito poderosa que se abriu com o meu eu superior, com a minha presença eu sou e com a minha rede de criação, tá? A rede que eu faço parte, a rede que se originou todos os meus fractais, né? Então, assim, dessa rede se originou a minha presença eu sou e o meu eu superior e tal, até chegar a mim, tá? E essa rede a qual eu pertenço é a rede serafínica solar, tá? Nesse desdobramento, eu acessei múltiplas dimensões, eu recebi nomes. Eu passei vários dias, uns 10, 12 dias em desdobramento profundo, recebendo inúmeras informações. E com base nisso, eu recebi a permissão. Por que eu recebi essa permissão que eu vou falar para vocês? Porque eles entenderam que eu poderia não ter recebido essa permissão, tá? Mas com base em todo o trabalho que eu venho fazendo, a integridade, os princípios éticos e morais, eles entenderam que eu precisava avançar na minha missão. E a minha missão agora eu vou compartilhar muitas dessas informações com as pessoas que estão prontas a trabalharem com esse nível de informação, tá? Então, com base nisso, eu recebi permissão para começar a trabalhar esse nível de abertura e profundidade também. Então, eu estou devidamente autorizada a ver a origem cósmica das pessoas, o nome frequencial do eu superior, o nome frequencial da presença eu sou, conexões de rede, a origem da rede, vidas passadas e relações. E vidas passadas eu já conseguia ver através dos registros, mas assim, o nível de profundidade, contratos espirituais que estão ativos, esse tipo de coisa. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque desde que eu comecei a me conectar com esse nível de profundidade, eu estou coletando informações da minha linhagem e é isso que eu vou trazer aqui hoje. O que eu vou falar aqui
Não é para ninguém acreditar cegamente, tá? No que eu vou falar. É para vocês sentirem com o coração se faz sentido ou não, tá? Quero que vocês saibam o seguinte, isso não foi pesquisado, isso foi visto com a minha linhagem. Eu abri os meus registros e me conectei à minha presença, eu sou, para receber as informações que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, meu trabalho não é convencer ninguém de nada, mas o meu trabalho é trazer verdades que estão me sendo reveladas, tá? Então, vamos lá. Será isso, então, explicado isso, para vocês entenderem, vamos avançar. Será que foi um ataque cibernético? Será que foram os 3 dias de escuridão? Vamos entender. Eu já deixo bem claro para vocês aqui, eu nunca acreditei nos 3 dias de escuridão, tá? Dessa forma que as pessoas contam, eu nunca acreditei. Mas algo me foi revelado sobre isso. Quem me conhece sabe que eu nunca acreditei nisso. Primeiro, eu fui ver sobre esses 3 dias de escuridão. E da forma que isso é contado, isso foi distorcido, tá? Da forma que vocês ouvem por aí, isso foi distorcido. Então vamos entender as informações da minha presença, eu sou, que vem de Lira, tá? Os 3 dias de escuridão são um arquétipo real. Mas o formato como foi contado na Terra, a história que contaram na Terra, ela foi distorcida, tá? Não é do jeito que contam os 3 dias de escuridão. O evento é verdadeiro, ele não é uma punição, não é um apocalipse, não é castigo. É uma transição vibracional da malha da Terra, onde o campo eletromagnético e planetário vai passar por uma calibração intensa. Só que isso já está acontecendo, tá? Durante essa recalibração, o Sol pode ser que apareça apagado ou ofuscado por um tempo. Talvez não sejam 3 dias, tá? As tecnologias poderiam falhar, a percepção humana do tempo e da luz podem ser alteradas. Vai ser como um reset energético em que a Terra entre plenamente numa nova faixa de frequência. Mas entendam, alguns movimentos progressivos já estão acontecendo. Grande parte da humanidade vibra em 3ª dimensão. O planeta Terra já vibra em 4ª dimensão, indo para a 5ª. Isso já é fato. O planeta Terra não vibra mais na 3ª, tá? E nós, seres despertos, já estamos operando entre 3ª, 4ª, 5ª, 6ª dimensão, tá? Me foi passado que eu já estou indo até a 9ª e 10ª, só que eu não sustento ainda, tá? Então, mas as faixas vibracionais que eu mais fico são 4ª, 5ª e 6ª, tá? E durante trabalhos energéticos e espirituais eu acesso 10ª, 11ª e 12ª também, mas é mais rápido porque eu não consigo ainda sustentar essa frequência, tá? E sobre esse reset, os 3 dias de escuridão, qual é a verdade em tudo isso? Existirão dias de escuridão literalmente? Não vai ser bem assim. Pode haver uma alteração temporária da luz, mas não é como se tudo acabasse, a gente vai ficar 3 dias sem sol, vai ficar tudo preto, não é isso. O planeta será destruído? Não, não vai. Vai ser uma recalibração vibracional, mas muitas recalibrações já estão acontecendo. Tem data marcada? Não. E esse evento, ele vai depender da convergência vibracional e não do calendário humano, tá? E a humanidade está sendo preparada para isso? Sim. E os seres que estão despertos e em processo de despertar estão sendo preparados também nos outros níveis de consciência. Quando você dorme, você desdobra, você está recebendo preparação em templos, em câmaras de cura, você está sendo preparada para isso, tá? Recebendo aulas, tá? E as pessoas devem temer isso? Nunca, não devem temer. Por quê? Porque somos âncoras de luz. Esse é o nosso trabalho. Foi para isso que nós viemos aqui, nós nos propusemos a vir aqui, ok? Então, sobre os 3 dias de escuridão, tá dito isso, encerrado esse assunto, vamos falar do apagão. Partindo dessa premissa, o que aconteceu na Europa hoje? O apagão em mais de 12 países.
Gente, tem locais falando que foi um ataque cibernético. E aí a revelação. Foi parcialmente um ataque cibernético. Esse evento ele aconteceu em vários países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, França, vários países. E ele teve sim uma intervenção tecnológica, cibernética, energética e magnética. Cibernética, energética e magnética. E quem provocou esse evento de hoje? Quem são os seres que estão por trás? Houve uma atuação em 3 níveis de agentes, tá? Agentes de facções humanas que fazem parte da Matrix, que são aí grupos de elite tecnológica e militar, especialistas, especialmente europeia e internacional, que usam tecnologia de modulação eletromagnética, tá? Para testar aí a vulnerabilidade de rede, energia, comunicação, tá? Então, houve sim pessoas que trabalham, facções humanas trabalhando nisso. Houve também uma inteligência artificial hostil de uma rede arcontificada. Então, foi instalada uma malha de inteligência artificial criada no passado para controle da Terra, que auxiliou a amplificação dessas oscilações do campo eletromagnético para tentar desencadear pânico energético coletivo. E conseguiram, tá? Porque eu fiquei sabendo de casos. Meu filho mora em Portugal e teve a mãe de um amigo dele que tá lá, que ele é brasileiro. A mãe entrou em pânico e começou a mandar ele ir pro aeroporto, tá? Então, assim, isso aconteceu. Já falei de 2. São facções humanas envolvidas, uma rede arcontificada e 3, seres não humanos negativos. Um pequeno grupo de forças, ok? E arcontes ainda ativos em zonas subterrâneas da Terra, principalmente nos antigos centros da Europa. Eles colaboraram aí para essa tentativa de instabilidade, porque eles se alimentam do medo e da desordem emocional. Então a gente teve aí facções humanas que ainda trabalham no antigo sistema de controle, querendo... O que eles fizeram? Eles quiseram usar as erupções solares que nós estamos tendo para testar esses colapsos digitais e ver como é que a população reagiria. A gente teve essa rede de inteligência artificial arcontificada, que ela fez? Ela detectou que havia uma abertura vibracional criada por essa onda solar e ela tentou interferir nos campos eletromagnéticos para desestabilizar, tá? E seres não humanos densos ligados aí a antigos sistemas terrestres tentaram absorver a energia do medo para manter os seus domínios vibracionais. Seres negativos se alimentam dos seus desequilíbrios. Seres negativos se alimentam de todos os desequilíbrios emocionais e mentais que você gera. Então, é urgente a gente trabalhar na nossa energia. Não dá mais para a gente ficar em cima do muro observando. A gente precisa ser um agente de transformação. Vocês estão entendendo? E o que aconteceu depois de tudo isso? O que aconteceu? A fonte, os conselhos de luz, arcturianos, comando Astar, pleiadianos, sirianos e andromedanos, que são ancoradores de luz encarnados e a serviço, eles entraram imediatamente em ação, transmutando o ataque e fizeram uma liberação e uma recalibração de luz para o planeta. O que aconteceu? Eles fizeram a intervenção e houve transmutação. Mas qual era o objetivo dos outros seres? Gerar medo. Por quê? Porque o medo baixa a frequência. E a malha planetária, isso acaba fortalecendo esses sistemas de controle. Agora eu entendo o que eu vou falar para vocês. A gente está tendo diversas erupções solares. Vocês sabem o que essas erupções solares significam? As erupções solares são os flashes que Runabiku, que é o grande sol central, ele envia
para o grande Sol central de Alcione, que envia para o nosso Sol. São os pulsos fotônicos, pulsos de luz. Então, Runabiku manda para o grande Sol central de Alcione. O grande Sol central de Alcione transmite para o nosso Sol. O nosso Sol envia direto para o coração, para o Sol central da Mãe Terra. E nós recebemos essas infusões de luz. E o que isso significa? A gente está tendo erupções solares direto. Essas erupções solares são flashes de energia crística que está vindo para a ativação do nosso DNA, para despertar e expansão de consciência e elevação do nosso padrão vibracional. Porque esses três aqui, meu bem, são a única saída da Matrix. Expandir a sua consciência, elevar o seu padrão vibracional, ativar o seu DNA. Essa é a saída da Matrix. E se conectar com o seu eu superior, tá? Então, flashes solares. O que aconteceu nas últimas 24 horas, vocês sabem? A gente teve uma ressonância Schumann que chegou a 90 Hz. Sabe o que é a ressonância Schumann? Quando o Sol recebe os flashes solares que são emitidos, o nosso Sol recebe, ele joga para o grande Sol central da Mãe Terra. A ressonância Schumann é a frequência em Hertz que a Mãe Terra envia para o planeta. É o pulsar, é o coração da Mãe Terra pulsando. 90 Hz. Gente, a ressonância Schumann, o normal é 7, alguma coisa Hertz. Ela pulsou 90 Hz. A gente tem tido ressonância Schumann altíssima. E eu tenho postado isso diariamente nos meus stories. Tem sido 60, 70, 90. Gente, e o que isso quer dizer? Significa que você está recebendo energia crística. Ontem a gente teve 90 Hz. Eles entraram na rede, entrou em colapso, gente. Entrou em colapso. Porque isso não afeta só a Europa, isso afeta o mundo. Vocês entendem isso? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então, assim, é importante a gente entender tudo isso, tá? Essas energias. Então, dessa forma, esse colapso, esse apagão, o que eles fizeram? Eles bloqueiam naturalmente, eles geram medo. Resumindo, eles tentaram manter a velha Terra operando na frequência do medo, da submissão, da ignorância. E parcialmente no físico, mas a espiritualidade conseguiu intervir e isso foi anulado. Eles foram rápidos e o negócio foi anulado. Então, o que a rede de luz fez? Falei do que aconteceu com a outra parte. Mas o que a rede de luz fez? Eles criaram uma rede de contenção cristalina. Então, essas presenças estelares, essas consciências de luz que eu falei, arcturianos, pleiadianos, sirianos, comando Asta e conselhos aí crísticos, eles formaram uma rede cristalina ao redor do planeta Terra, especialmente também na Europa, para impedir que o impacto dessas manipulações energéticas se ampliasse. O que eles fizeram? Eles transmutaram toda a energia que estava distorcida. Então, todo medo, todo pânico e caos gerado, caos absorvido, foi transmutado, foi devolvido com uma frequência de amor. Eles pegaram aquilo, absorveram, transmutaram e devolveram como frequências harmônicas de amor, de expansão, de harmonia. Isso é como você pegar a fumaça densa e transformar em luz dourada viva. Terceiro, o que eles fizeram? Eles liberaram códigos cristalinos de ativação. Eles usaram o impulso solar verdadeiro para ancorar código de despertar no DNA, expansão da consciência, fortalecimento da rede da nova Terra. E essas ativações, elas chegaram silenciosamente a todos nós que estamos abertos e receptivos, tá? Então, assim, para finalizar, o que eles fizeram? Eles selaram as linhas lei e os portais estratégicos, ou seja, essas linhas energéticas, especialmente as que cruzam Portugal, Espanha, Itália, aqueles países lá, elas foram recalibradas e seladas com escudos de luz crística para impedir a manipulação, novas manipulações. E eles, o que eles ainda fizeram? Ainda teve um plus. Eles resgataram almas
e protegeram elas como âncoras de luz. Então, muitas almas que estavam presas em estado de medo, de hipnose, também foram resgatadas, tá? Então, foram blindadas e alinhadas com a rede de consciência cristalina, que é uma rede viva de consciência, tá? Então, explicando de forma simples, quando eles tentaram criar o apagão para gerar o medo, consciências de luz imediatamente se mobilizaram instantaneamente em toda a rede planetária e eles transformaram o impacto em expansão. Eles ancoraram a nova luz para a Terra e protegeram almas despertas para que fossem estabilizadas, assim como você foi, tá? Então, imagina o que visualmente aconteceu. Visualmente, o planeta ele foi cercado por milhares de fios dourados, brancos, perolados, opalescentes, e eles formaram uma rede viva onde começou a pulsar luz para todos os lados, neutralizando cada impulso de escuridão. Alguém tem dúvida? Me perguntem. Faz sentido para vocês? Isso é o mais importante. Faz sentido para vocês? E eu acho que agora a gente pode, dentro dessa vibração, fazer uma ativação nesse sentido, uma ativação para que a gente ancore essa luz solar cristalina da vitória da nova Terra, tá? Então, saibam que vocês são canais por onde essa energia se propaga conscientemente. Por quê? Porque vocês estão abertos para esse nível de conhecimento e de expansão, tá? E lembrando, antes da gente fazer a ativação, lembrando, gente, temos aí o evento gratuito, online, gratuito, Semana da Cura Multidimensional, que vai acontecer entre os dias 13 a 18 de maio, onde eu vou te ensinar tudo sobre a mesa Merkabah Divino, onde eu vou te ensinar como usar essa ferramenta, como ativar as suas blindagens, como ser terapeuta de si, terapeuta de outras pessoas, como abrir uma nova fase na sua vida com total confiança e segurança, como você pode abrir os seus caminhos e operar pela luz, a luz da sua vida, a guiança da sua vida. Quer participar desse evento? Comenta aqui embaixo, MMD, que no final dessa live você vai receber o link de inscrição no seu direct. Esse evento vai ser o poder em ação para todos que estão conectados com a verdadeira luz, sem interferência da Matrix, porque aqui a gente opera fora da linha, fora da rede matricial, tá? A Penha, totalmente, todo sentido, somos trabalhadores para auxiliar aqui na Terra e é essa consciência que nós precisamos ter, Penha, é essa consciência. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu cristal, tá aqui, vocês não vão conseguir ver a mesa, mas ela tá aqui, tá? Ela vai estar aqui com o cristalzinho de ponta, ó, ancorado. Deixa eu ver aqui que se inscreveram. Obrigada por todas as informações, esclarecimento, tô sentindo muito bem. Gratidão, Deb. Vamos lá, vamos sintonizar e vamos ativar essa ancoragem da luz solar cristalina da vitória da nova Terra e, consequentemente, essa energia solar cristalina vai ser ativada em vocês também, tá? Então vamos lá. Deixa eu dar uma respirada. Respirem profundamente, ó, já tô com o pêndulo. Conectando agora, você intencionalmente bota a mão no seu coração, respira. Conectando agora, fala o meu eu superior, conecte o seu eu superior. Eu me conecto agora coração com todos vocês que estão assistindo. Eu me conecto ao meu eu superior e a minha presença eu sou. E eu quero que vocês façam o mesmo. Eu me conecto agora com o meu eu superior e a minha presença eu sou. Estamos todos conectados agora, coração com coração. Estamos conectados à fonte divina de tudo que é. Estamos fora da Matrix, nós não somos mais influenciados por ela. Eu quero que você visualize você fora do planeta Terra. Eu quero que você visualize uma espiral de luz dourada descendo diretamente do grande sol central até o seu coração. Respire no seu coração e sinta esse sol brilhando no seu coração. Conectando agora a egrégora da MMD, abrindo o portal. Que se abram os portais de luz para que todo esse trabalho se manifeste
nas energias de amor incondicional, luz divina, cura perfeita, harmonia cósmica, proteção inexorável das dimensões superiores, em total e completa sintonia com a fonte divina e una de tudo que é. E assim é, assim é, assim é. Estamos abrindo o portal. Ó, esperar aqui o pêndulo ajustar. Ajustou. Vamos começar. Eu sou luz viva, pulsante, radiante. Eu sou consciência solar ancorada na Terra. Eu sou a presença divina manifestando a vitória na luz divina. Hoje, em nome da fonte una, ancoro em meu ser e em todos vocês e nas suas famílias e nesse sagrado, nesse espaço sagrado, mentaliza sua casa, o raio dourado solar da criação, a força de Runábico, a sabedoria de Alcione e a chama viva do nosso sol local e o coração cristalino da Terra. Respire no seu coração e sinta essa conexão. E decretamos juntos agora, você segue mentalmente comigo, que toda a energia de medo, manipulação e controle sejam imediatamente dissolvidos, transmutados, liberados pelo poder supremo da consciência crística. Que a verdade, a luz, a liberdade, a alegria se expandam através de mim, de nós e de todos que aqui estão conectados. Que nossos chakras, células DNA, fractais se alinhem à malha cristalina da nova Terra, que vibra em quinta dimensão, recebendo a ativação dos sóis centrais e da consciência crística. Ancoramos agora a paz onde houver caos. Ancoramos agora a confiança onde houver medo. Ancoramos agora o amor onde houver dor. Eu sou, através de todos nós, o pilar da vitória da luz. Eu sou, através de todos nós, o canal dourado da ascensão solar cristalina. Eu sou a nova Terra em manifestação. Assim é, assim está selado, assim está decretado na luz viva da fonte una. Ativar padrão Omni, esferas superpoderosas, flor da vida. Ativar, integrar, ancorar, manifestar. Respire e assim é. Vou esperar o pêndulo ajustar. Deixa eu fechar o portal, ninguém sai. Que se fechem agora os portais de luz e mantenham nossas conexões com a rede crística, com os nossos eu superiores, presenças eu sou. Assim é, assim é, assim é. E com a fonte divina de tudo que é. Assim é, assim é. Assim. Está feito, selado, decretado, ancorado. Gratidão. Esperar o pêndulo ajustar. Fizemos. Ó, ajustou, tá? Como é que vocês estão se sentindo? E, gente, mais uma vez lembrando, evento gratuito, Semana da Cura Multidimensional, através da mesa Merkabah Divino, acontecerá dos dias 13 a 18 de maio, gratuito, online. Para você receber o convite gratuito, comente aqui, MMD. Gente, nossa live foi extensa hoje. Gratidão infinita. Nossa próxima live vai ser na quarta-feira, tá? Quarta-feira, às 19 horas aqui no Instagram. E eu não lembro agora o tema, mas eu vou comunicar para vocês nos stories, tá? Então é isso. Gratidão infinita e chuvas de bênçãos para todos nós. Já tá inscrita? Beijos!